convidamos aqui à frente do Ronaldo de Melo Parreira Filho. Queria agradecer a todos. Então, eu só fiz esse quadro rápido para conseguir mostrar isso. A Diretoria da Representação Fiscal, uma rápida citação, a nossa atribuição principal, que diria, conforme a nossa lei, o nosso decreto, é de defender a legislação e os interesses da Fazenda Pública do Estado, no que se refere aos autos de infração. Então, como que a representação fiscal faz isso? Ela faz mediante todos esses atos processuais que eu citei ali, que eu elenquei ali, pareceres, as contrarrazões, os pedidos de retificação de julgados, recursos especiais e as participações nas câmaras julgadoras e na Câmara Superior. Então, na verdade, o trabalho principal, eu diria, da representação fiscal conforme a lei, é esse trabalho, que é o da defesa do auto de infração. E é um trabalho que a gente faz lá no nosso dia a dia, com muita garra, com muita vontade, e a gente é como que um dever do representante fiscal a manutenção do auto de infração. Eventualmente, e aí vocês podem ver que não é só defender o auto de infração, mas é defender a legislação, eventualmente a gente tem que concordar que o auto de infração pode ter algum problema e até concordar com o cancelamento dele. Mas isso é um fato bastante raro e que a gente não gosta quando acontece, mas eventualmente acontece. Bem, e dentre as competências da representação fiscal, existem outras competências conferidas por ato do CAT, e foi nos dada a coordenação do GA Estratégicas, eu vou dizer um pouquinho da gênese desse grupo, quais são os objetivos, né, em termos gerais, do GA Estratégicas. E aí, voltando, ele se insere no ambiente da guerra fiscal. Acompanhar o andamento das ações judiciais que tramitam nos tribunais superiores, identificar e analisar os benefícios fiscais de outros estados da federação e, por fim, enviar à Procuradoria-Geral do Estado apontamentos visando subsidiar a adoção de medidas judiciais. Bem, o GA Estratégicas, na verdade, ele nasce num momento de acirramento da guerra fiscal e que, até então, o Estado vinha combatendo esses efeitos mediante, principalmente, a glosa de crédito, que eu acho que vários colegas aqui que trabalham na fiscalização direta já devem ter lidado com isso, que era a glosa dos créditos indevidos, quer dizer, os créditos oriundos de benefícios fiscais, quando eles entravam, as mercadorias entravam no nosso Estado. Essa foi vamos dizer, foi uma grande linha de batalha contra a guerra fiscal. A segunda, que na verdade ela ela anda em paralelo com o GA Estratégicas, foi toda a atividade que o Luiz Márcio apresentou aqui, que houve, eu não sei assim, se vocês têm esse conhecimento, o Luiz Márcio acabou ali, mas assim, houve um grande trabalho, o Luiz Márcio principalmente dele, mas outras diretorias também envolvidas, a CT, a DEAT, a própria representação fiscal e a CAT, um grande trabalho em Brasília no acompanhamento de todos esses temas ligados à guerra fiscal. Então, assim, a quantidade de vezes que colegas nossos foram a Brasília para conversar com deputados, senadores, com assistentes, foi muito grande. Então, houve um trabalho, assim, um esforço da CAT muito forte para tentar fazer com que essa guerra fiscal chegasse a termo e numa situação boa para o Estado de São Paulo. Mas, como vocês viram que o Luiz Márcio apresentou, a gente ainda não chegou nesse momento. Bem, e aí, em dezembro de 2011, houve a criação do GA Estratégicas, que tinha uma outra ideia. Qual era a ideia? Era da gente tentar combater a guerra fiscal mediante ações judiciais. Ou seja, se existiam, né, como ainda existem, benefícios fiscais irregulares, então vamos aos tribunais superiores, no caso, principalmente ao STF, vamos ao STF tentar declarar a inconstitucionalidade desses benefícios fiscais. E aí, em dezembro de 2011, isso daí já acontecia de forma esparsa dentro da CAT, quando, então, é feito uma reunião de algumas pessoas, e aí, por orientação da CAT e por vontade do, então, coordenador, Dr. Clóvis, e pelo Dr. Oswaldo, da criação do GA Estratégicas. A composição hoje é feita por alguns AFRs da DEAT, alguns AFRs da CT,
além de mim, na representação fiscal, alguns outros, e colegas da própria CAT. Os principais objetivos. A gente tem os 3 que eu já havia falado, que é o acompanhamento das ações judiciais que tramitam nos tribunais superiores, ou seja, a gente faz a gente tem lá um sistema, temos algumas pessoas que acabam tentando verificar tudo o que está acontecendo no STF em relação às ações judiciais que já são de nosso interesse, bem como novas ações que podem nos interessar. Exemplo, quando algum Estado ataca a lei de algum outro Estado. Isso pode acontecer, eu vou mostrar para vocês, do Estado de São Paulo ter interesse em atuar naquela ação, normalmente como amicus curiae. Segundo, identificar e analisar os benefícios fiscais de outros estados. Isso daí, em geral, a gente vai ter uma forma de identificar, de achar esses benefícios, ou seja, onde estão esses benefícios, são várias fontes, muitas vezes os próprios colegas, eu diria que a maioria das vezes os próprios colegas que estão na ponta, na fiscalização direta, às vezes os próprios delegados, ou então a CAT, quando alguma entidade vai conversar e falar, olha, nós estamos aqui com um determinado setor que está sofrendo muito com a guerra fiscal em razão de algum outro benefício que foi dado num Estado. E, por fim, enviar, após todo esse trabalho, a CAT não tem a competência de ir ao STF. A Secretaria da Fazenda, eu diria, não tem essa competência. Nós não temos advogados, AFRs que agem como advogados. O que a gente faz? A gente normalmente faz um trabalho que junta a parte técnica do nosso conhecimento do ICMS com a parte jurídica, que é o conhecimento que na verdade não é um conhecimento, vamos dizer, que se esperava inicialmente de nós, né, mas que a gente desenvolveu aí no meio dessa caminhada, que é o conhecimento de como é que funcionam essas ações no STF, e aí a gente junta essa parte técnica com a parte jurídica, prepara um documento, e esse documento então, direcionado para a Procuradoria-Geral do Estado, via gabinete do secretário, e então a PGE muitas vezes dá seguimento nisso, entrando com as ações, com as referidas ações nos tribunais. E outro ponto é esse último, que são elaborar notas técnicas sobre assuntos de interesse da CAT. Na verdade, isso não estava na função inicial que nós pensamos por GA estratégicas, mas acabou que foi assim, uma função que nós abraçamos. Então, muitas vezes, tem algum assunto jurídico específico que demanda um estudo técnico, e esse assunto é levado ao GA Estratégicas, e nós desenvolvemos isso. E aí eu acho que a nossa grande expertise talvez não seja nem no conhecimento, e sim na capacidade de agregar o conhecimento das diversas áreas. Então, acaba que vem uma demanda dessa, e muitas vezes ela nem vem direto para a representação fiscal, ela vai, por exemplo, para a CT ou para a própria DEAT, e lá a gente já sabe, olha, quem tem a expertise em cada uma dessas partes para a gente resolver esse problema e dar o resultado esperado pela CAT. Bem, e aí vem essa ideia das responsabilidades do GA Estratégicas. A CAT tem a responsabilidade, né, como a definição das diretrizes e a orientação geral dos trabalhos. Na verdade, quando a gente pensa, a gente não faz um trabalho apenas técnico. Esse trabalho tem por trás toda uma questão política. Quando chega uma demanda, por exemplo, olha, vamos atacar um benefício fiscal de crédito presumido, eu vou sugerir um estado, tá? Sei lá, Sergipe, que não é um estado que a gente atacou muitas normas. Há uma questão política por trás, quer dizer, é do interesse do governador do estado que naquele momento a gente ataque, de repente está havendo lá no Congresso uma negociação que a gente está precisando de Sergipe até para resolver alguma coisa em relação à guerra fiscal. Então, se naquele momento a gente faz aquele ataque, embora tecnicamente seja viável, pode ser que não seja no momento do interesse do Estado. Então, tudo isso é permeado por uma questão política. Por quê? Porque está havendo, né, em paralelo a esse tempo todo da guerra fiscal, está havendo essa quantidade de projetos e de modificações na legislação do ICMS no Congresso Nacional. Então, assim, é o que o Luiz Márcio falou aqui, olha, quando a gente está lá no dia a dia, a gente vê que não é simplesmente, olha, vamos usar a melhor técnica para resolver os problemas.
Poderia ser, deveria ser, mas não é assim que funciona. A gente tem que lidar com a questão política. E, na verdade, não somos nós que lidamos. A gente tem essa orientação e essa orientação vem pela CAT. A DRF é a coordenação do GA estratégicas, a responsabilidade, e a elaboração final das minutas dos apontamentos jurídicos e das notas técnicas. A DEAT, em geral, ela vai trabalhar na identificação dos benefícios concedidos por outros estados que sejam lesivos ao erário. Como eu falei, muitas vezes você tem uma determinada delegacia e um industrial, algum contribuinte chega nessa delegacia e fala com o próprio delegado, fala, olha, nós estamos tendo um problema aqui porque o Estado aqui ao lado está concedendo um benefício e eu estou ficando sem clientes. Na verdade, eu não consigo chegar no preço do meu cliente em razão do benefício fiscal que está dando, desculpa, eu não consigo chegar no preço do meu concorrente em razão do benefício fiscal que ele tem. Então, essas demandas é que elas são bastante pulverizadas. Como eu falei, às vezes isso vem direto na CAT, alguém chega na CAT, ou, por exemplo, a Fiesp, a CNI, alguma coisa, para comentar isso. E muitas vezes até nós mesmos estamos assim, estudando alguma legislação, e aí quando isso já aconteceu comigo, por exemplo, eu estava analisando um benefício fiscal do Estado do Rio de Janeiro, quando eu abri o site da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, tinham lá todas as leis tributárias, e tinha lá um benefício que a gente não tinha, ninguém tinha reclamado dele ainda. E aí falou, vamos lá, então vamos fazer agora um pente fino aqui em todos esses benefícios. Então, na verdade, não houve nenhuma demanda externa, a gente acabou dali surgindo alguns benefícios que a gente conseguiu atacar depois. E a CT, além dela nos auxiliar na representação fiscal, no entendimento, muitas vezes, da legislação, porque até pela grande expertise que eles têm nisso, muitas vezes a gente tem o complexo normativo ele não é bem definido. Ele é uma coisa muito, e isso eu vou falar um pouco à frente, na verdade, assim, o benefício fiscal ele não está lá bonitinho, como até o do Rio, às vezes, está, do Estado do Rio, muitas vezes ele está ali. Mas você tem alguns estados que é muito difícil você encontrar o benefício fiscal. Onde que está? O que eu vou atacar? Quer dizer, não está tudo na lei. Vocês vão ver aqui que tem de tudo quando se fala em benefício fiscal. E aí a CT nos ajuda muito pela capacidade de trabalho deles e pela quantidade de informações que eles conseguem agregar. E pela expertise deles, lógico, em trabalhar com as normas. Bem, os desafios aí são dois, que é combater os benefícios fiscais irregulares, concedidos por outras unidades da federação. Por quê? Por que isso é um desafio para a gente? Por que os benefícios fiscais são tão ruins dos outros estados, os irregulares são tão ruins para o Estado de São Paulo? Eles são ruins por quê? Primeiro, eles causam prejuízos para as empresas instaladas no Estado de São Paulo. E aí é uma questão concorrencial. Se uma empresa instalada em Goiás consegue dar um benefício fiscal, quer dizer, se uma empresa no Estado de Goiás obteve um benefício fiscal do Estado e com esse benefício ela consegue reduzir os custos dela, ela não vai competir em igualdade de condições com uma empresa instalada em São Paulo. Então, na verdade, eu estou prejudicando aquela empresa instalada no Estado de São Paulo. E aí é nosso papel, como agentes do Estado de São Paulo, como servidores do Estado de São Paulo, defender o Estado. Reduz a arrecadação do Estado, da Fazenda do Estado de São Paulo, de duas formas. Primeiro, a partir do momento que a gente tem que arcar com créditos que não tiveram os respectivos débitos na saída dos outros estados. Por quê? Porque muitas vezes você tem créditos presumidos, você tem uma diversidade enorme de mecanismos para que, na verdade, venha um crédito aqui para o Estado de São Paulo, mas esse crédito não seja fundamentado, ou seja, o princípio da não cumulatividade não foi respeitado. E, segundo, pela redução da atividade econômica das empresas do Estado, porque quando você começa a ter empresas. E aí são de duas formas. A primeira forma, empresas que estão instaladas em São Paulo começam a sofrer concorrência desleal, em razão dos benefícios, de empresas instaladas em outros estados. Ou seja, ela começa a vender menos, efetivamente, do que a outra empresa. Começa a perder mercado. E segundo, uma empresa que viria se instalar naturalmente no estado de São Paulo, pela logística, pelo nível educacional, por todos os benefícios, todas as vantagens que a gente conhece que o Estado de São Paulo tem para quem quer instalar uma indústria. Essa indústria que
iria se instalar aqui, naturalmente, ela não vem para cá, ela vai para um outro estado. Ou seja, no final das contas, a gente está perdendo a arrecadação e a gente está perdendo, e aí que é o segundo, a gente está perdendo geração de empregos e estamos prejudicando a economia. O dinamismo da economia do Estado de São Paulo está sendo muito prejudicado em razão disso. Em suma, os benefícios fiscais, eles causam, sim, reais prejuízos ao Estado de São Paulo. E, desculpa, os benefícios fiscais irregulares. Eu vou entrar nesse detalhe agora. E o segundo desafio nosso são analisar as questões relativas a assuntos estratégicos de interesse da CAT e propor soluções mediante a realização de estudos e notas técnicas, como eu havia falado. Depois eu vou mostrar 4 exemplos de notas técnicas que nós elaboramos. Bem, às vezes eu vou falar aqui em benefício fiscal, mas, por favor, entendam, toda vez que eu estiver falando em benefício fiscal, caso eu me esqueça, a ideia é um benefício fiscal irregular. Porque o benefício fiscal que é regular, que foi aprovado pelo CONFAS, é um benefício que o Estado de São Paulo necessariamente concordou. E se ele concordou, está na regra do jogo. Pode ser até que ele traga algum prejuízo para o Estado? Pode até ser. Mas aí a gente tem que fazer uma análise geral do assunto, porque pode ser que, em razão desse benefício, a gente tenha recebido um benefício também. Então, não dá para julgar, não dá para eu falar que o benefício fiscal em si é prejudicial. Mas o benefício fiscal irregular, sim, é, a princípio, irregular. Bem, o que seria um benefício, então, fiscal irregular? É o benefício que foi concedido à margem do sistema. Quando você tem, a Constituição manda que uma lei complementar, que é a 2475, legisle sobre como que os estados vão aprovar os benefícios fiscais relativos ao ICMS. E a lei, a 2475, a lei complementar, diz que esses benefícios precisam ser aprovados pelo CONFAS por unanimidade. E esperemos que continue assim. Quando isso não acontece, quando esse benefício ele é concedido independentemente da aprovação do CONFAS, ele é tido como irregular e abre a brecha, abre espaço para que não só o Estado de São Paulo, como qualquer outro Estado da Federação, e também como os legitimados ativos no STF, entrem com uma ação direta de inconstitucionalidade contra, ou algum outro remédio constitucional contra esse benefício fiscal. Quais são os nossos produtos do GA estratégicas em relação aos benefícios fiscais regulares? São 2, em geral. O primeiro deles, e os 2 são enviados à PGE, o primeiro deles são as propostas de ingresso no STF de ação direta de inconstitucionalidade, as ADIs, e o segundo é a proposta de ingresso no STF como amicus curiae. Amicus curiae, na verdade, é uma expressão de latina, né, de amigos do juiz, cuja ideia é que você já tem como eu havia falado, uma ação, por exemplo, do Estado do Paraná contra o Estado do Rio de Janeiro. E essa ação nos interessa interferir nela. Interessa a gente, no STF, apresentar as nossas razões ali, o nosso memorial, na verdade, dizendo, olha, por que a gente concorda ou não com aquela ação, para que seja considerado isso no julgamento. A gente faz bastante isso, é muito comum o Estado de São Paulo entrar como amicus curiae numa ação já existente no STF. E aí, por último, como eu falo, do complexo normativo, que os benefícios fiscais regulares são geralmente concedidos por meio de leis ordinárias estaduais. Esse é o melhor caso. Está lá na lei ordinária, está delimitado, está bonitinho, beleza. Muitas vezes por decretos estaduais. E aí tem 2 situações. Às vezes você tem o benefício fiscal está num decreto, e esse decreto faz remissão a uma lei. E muitas vezes não. Muitas vezes é um decreto que surge do nada, e aí você coloca lá com fundamento, às vezes na própria Constituição, e a gente já entende que, como um princípio, esse decreto, que seria um decreto autônomo, ele por si só já é inconstitucional. E é interessante, porque a gente está... Você fala assim, pô, mas eu vou atacar um decreto com uma... Para quem, né, já teve algum contato com controle de constitucionalidade, eu vou atacar um decreto com uma ADI? Sim, porque esse decreto ele tá tendo uma roupagem de um decreto autônomo, ou seja, ele está criando uma norma que está afrontando diretamente a Constituição, ele não está afrontando a lei que deu origem a ele. Então, sim, temos decretos, e os decretos são atacados por meio das ADIs.
Temos os famosos TARI, né, os termos de acordo de regime especial. Esses aí são os mais nocivos, porque muitas vezes a gente não tem acesso a eles. Então, às vezes a gente consegue, muitas vezes a gente tem até a própria fiscalização direta consegue, e eu já vi isso várias vezes nos autos de infração, na própria auto de infração, ele está como uma das provas do auto, lá num exemplo, numa glosa de crédito, está o extrato do TARI. Aí, assim, não há discussão quanto à existência do benefício fiscal, porque muitas vezes as empresas simplesmente falam, olha, eu não tenho benefício fiscal nenhum. Então, isso já é, na hora que a gente vai analisar lá o auto de infração, é a primeira e tradicional desculpa, né? Não vou dizer desculpa, a primeira e tradicional alegação da empresa que eu não tenho benefício fiscal nenhum. E quando você traz já no auto de infração o TARI, fica mais difícil deles alegarem isso. Aqui eu trouxe 4 exemplos de benefícios fiscais que nós já trabalhamos. Como vocês podem ver, Minas, 2 do Rio, 1 do Distrito Federal. Esse de Minas Gerais era um crédito presumido de até 100% do imposto, do ICMS, quando necessário para assegurar igualdade competitiva e livre concorrência. Isso é muito interessante. Esse assegurar igualdade competitiva é o que a gente chama de benefícios reativos. Os estados criam uma lei e falam o seguinte, olha, eu não estou dando benefício, mas se algum outro estado entrar com benefício, essa lei aqui já fundamenta que eu entre também com benefício irregular. Isso daí já está pacificado no STF, que não existe isso. Não existe porque ele fez errado, eu também posso fazer errado. Logo está legitimado o meu benefício fiscal. Não está. O STF já pacificou isso daí. O benefício irregular, seja reativo, seja oriundo de qualquer outra necessidade, é irregular por si só. Nesse caso, foi proposto uma ADI, a 5151, em 25 de setembro de 2014, e o ministro Luiz Roberto Barroso já concedeu medida cautelar suspendendo a aplicação do artigo da lei mineira. Então, foi um caso que surgiu aqui dos trabalhos do GA Estratégicas e já deu um efeito efetivo lá no STF. Ali temos, olha, diferimento de ICMS e crédito presumido da Hyundai, um decreto do Estado do Rio de Janeiro, muito interessante, o Estado do Rio de Janeiro ele dá benefícios mais personalistas, impossível, eu diria, porque ele coloca no próprio decreto o nome da empresa para a qual ele está dando o benefício. Isso a gente teve de algumas outras indústrias também, grandes indústrias. E, no caso, o diferimento por si só, ele não é um benefício, a gente não entende como sendo um benefício fiscal. O problema é que, muitas vezes, o diferimento ele é dado para, por exemplo, o diferimento para compra de ativo, com prazo de pagamento de 30 anos e pelo preço, pelo valor presente. Então, assim, ou seja, só ele pega pelo valor financeiro presente, só o remanescente lá do ativo financeiro, do valor do ativo, o que, no final das contas, se traduz num benefício. Então, o próprio STF também já se pronunciou em relação a isso, falou, olha, o diferimento, em geral, não é um benefício fiscal, mas tem que analisar como é que esse diferimento vai acontecer. O diferimento seria só um atraso no pagamento do tributo. Se é um atraso que, na verdade, não é um atraso, você vai pagar daqui a 30 anos, vai pagar 1/1000 do que você deveria pagar hoje, então, na verdade, é um benefício fiscal. Da mesma forma, foi proposta uma ADI, e aqui a AGU e a PGR já opinaram pela procedência, no caso a PGR pela procedência parcial, do pedido. Está concluso o relator desde 2013. Então, temos aí, vamos completar agora aniversário de 2 anos que isso aí está com o relator, e sem nenhum movimento. Na verdade, o STF, a gente tem sentido que o STF está em compasso de espera para ver o que vai acontecer no Congresso em relação à guerra fiscal. Porque, assim, ele já tem uma quantidade de ADIs, não só do Estado de São Paulo, mas como dos outros estados, muito grande a serem julgadas e não está se julgando. Também teve aí toda uma movimentação de uma súmula vinculante, que, na verdade, só esclareceria isso que já existe, que o benefício irregular deve ser declarado inconstitucional, mas também não caminhou. E a gente entende que isso muito em razão do que está acontecendo no Congresso. Acho que o STF está tentando ver o que vai acontecer para, então, agir. Bem, rapidamente aqui, o crédito presumido no Estado do Rio de Janeiro também. E aí, só para terminar, né, são só exemplos. E o Distrito Federal com esse programa de apoio ao empreendimento produtivo. A gente tem muitos desses nomes, PRODEF, Desenvolve Estado X, Desenvolve alguma coisa. Nesse último caso, a nossa proposta foi como ingresso
como amicus curiae. Por quê? Porque já existia uma ADI contra a lei, e aí a PGE entrou com uma nova ADI contra a lei, contra o decreto, e, ao mesmo tempo, entrou com um amicus naquela outra ADI de outro Estado em relação a apenas à lei. Então, a PGE agiu de duas formas. Ela entrou com uma ADI para a lei e para o decreto, e no outro, que já existia a ADI só contra a lei, ela entrou com uma amicus para participar daquele processo. Em termos de números, nós fizemos até hoje, foram enviadas para a PGE um total de 110, não são benefícios, são 110 medidas, e essas medidas ali, a gente normalmente tem mais de um benefício em cada uma dessas medidas, eu vou poder chamar isso de notas ou de apontamentos. Vocês podem ver, depois eu vou mostrar num outro slide rápido aqui, que a preponderância é o Estado do Rio de Janeiro, dos ataques, e dessas 110, nós já tivemos 44 que viraram efetivamente medidas no STF, dentre elas ADIs e, dentre elas, pedidos de ingresso como amicus curiae. E a gente está aqui com 11 que nós estamos trabalhando hoje em revisão pelo grupo, em elaboração. A gente está sempre trabalhando em outros, porque os benefícios não acabam, né? Na verdade, continuam existindo novos benefícios fiscais, então assim, é um trabalho constante. Vamos torcer para que um dia acabe isso, né? Os temas, principalmente importação, automotivo e comércio eletrônico, e aí dá para ter uma ideia da divisão. Bem, como eu falei, distribuição dos apontamentos por estado, preponderantemente Rio de Janeiro, 30% dos apontamentos, e vocês vão ver, depois eu vou mostrar por região, mas vocês podem ver que, na verdade, olha, está tudo aqui em volta do estado de São Paulo, que, na verdade, acaba sendo o que nos afeta mais, até por uma questão logística e até por uma questão de serem os estados mais desenvolvidos também do Brasil, né? Bem, aí agora, em termos de regionalizando, o Sul e Sudeste, eu tenho 60% de todos os apontamentos, né, dos ataques que nós fizemos, que o Estado de São Paulo fez, enquanto que o Norte conta com 10%, Centro-Oeste e Nordeste, com os dois somados, 30%. Novamente, então, o foco são nos nossos grandes competidores, que são os estados mais desenvolvidos e são os estados limítrofes com São Paulo. Aqui, rapidamente passando na segunda parte do nosso trabalho, que são as notas técnicas, só para exemplificar, algumas notas técnicas que nós elaboramos. Primeiro, suspensão da lei do DF que perdoa a dívida tributária. O que aconteceu? Isso era o Distrito Federal tinha dado alguns benefícios fiscais, houve uma ADI contra esses benefícios, essa ADI declarou os benefícios inconstitucionais, logo, o que acontece? Como declarou inconstitucional, isso daí ele é ex tunc, ele volta lá atrás. Então, o Estado se tornou obrigado, o Estado, a cobrar toda aquela dívida tributária das empresas. Aí, o que aconteceu? Houve um convênio, 84 e 86, dois convênios, no CONFAS, para perdoar essas dívidas tributárias. Precisa de um convênio. Tá? Só que o mais interessante é que, apesar desse convênio, houve aí uma discussão. O Ministério Público do Distrito Federal não aceitou esse convênio. E acabou que isso daí chegou no STF para dizer o seguinte, olha que discussão, o convênio, ou seja, o CONFAS está modulando os efeitos do MADI. O ministro Marco Aurélio do STF falou, de jeito e maneira, eu não aceito isso. Então, ele já deu uma decisão em liminar, suspendendo os efeitos, e agora, dia 1º de setembro, 15 dias atrás, entrou em repercussão geral essa questão. Ou seja, vai ter que decidir se o CONFAS pode modular os efeitos de uma decisão do STF. A gente pode até entender, eventualmente, que não houve uma modulação, aí é uma outra discussão. Aqui uma outra nota técnica que nós fizemos, a cobrança antecipada de ICMS por decreto, na verdade isso foi contra o Rio Grande do Sul, e São Paulo entrou como amicus curiae para dizer que, olha, para apoiar o Estado do Rio Grande do Sul, porque é do interesse de São Paulo, no STF, dizer, olha, o prazo de pagamento não constitui elemento essencial da norma de imposição tributária, logo pode ser por decreto. Você vê que é um assunto completamente diferente aqui de guerra fiscal, mas que o GA Estratégica foi chamado para colaborar. Por fim, a parte de energia elétrica, seletividade e essencialidade, isso é um tema, temos até colegas aí que trabalham especificamente com energia elétrica, e isso também implica em telecomunicações. A gente sabe que isso é um tema explosivo. Por quê? Porque está havendo alegação de que
lógico, fundamentado nisso aqui que a Constituição diz, o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias. E aí o que está acontecendo é que a loja Americanas, desculpa, em Santa Catarina está dizendo, olha, 25% do ICMS é muito alto, tem que ser seletivo, energia elétrica é essencial, essa deveria ser a alíquota geral do Estado. Então, isso daí tem um efeito explosivo na arrecadação de todos os estados. Então, nós fizemos uma nota técnica em relação a isso também. E, para terminar, a glosa de créditos de ICMS, isso já foi um trabalho mais antigo, que a gente fez uma análise geral da jurisprudência de todos os tribunais, quer dizer, de todos os tribunais, dos tribunais superiores e de alguns tribunais estaduais, para verificar como que a glosa de crédito estava sendo entendida nesses tribunais. A glosa de crédito, óbvio, de créditos decorrentes da concessão de benefícios fiscais irregulares, instituídos à margem do CONFAS. Bem, gente, na verdade era isso que eu queria dizer, era só dar uma ideia geral aqui das atividades do GA Estratégicas. Como eu falei, nós somos um grupo criado e sob orientação da CAT, e que busca trabalhar essa questão principalmente da guerra fiscal, mas também atender a algumas solicitações específicas da coordenação. Queria agradecer a todos. Bom dia.